Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esse feliz momento de estar com vocês, aprendendo e estudando a palavra de Deus, que servirá para o nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer um amém? Amados, o vídeo de hoje vai tratar de um assunto bastante interessante que está no livro de Gênesis. É um livro de uma riqueza ímpar. Mas eu quero abordar apenas um único assunto, que é justamente sobre o fruto que Eva comeu. Que fruto é esse? As especulações são as mais diversas possíveis. E nós queremos, junto com vocês, analisar de forma cuidadosa. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua atenção, o seu carinho. Eu quero só que vocês nos dêem uma ajuda para o canal. É muito simples e é grátis. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha. Isso já é suficiente. Isso já é tudo. Muito obrigado por você dar o seu like. Bom, eu gostaria, diante de comentar sobre o assunto, ler o que está em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que nós vamos abordar aqui é que o que está na Bíblia e também o que está baseado na Midrash. A Midrash é uma tradição judaica oral, porque até Moisés nada era escrito a respeito dos mandamentos, da lei, da criação. Existiam livros, é claro, outros livros, desde a Mesopotâmia que se escrevia alguma coisa, mas a respeito da Bíblia começou a partir de Moisés. Bom, as especulações são as mais diversas. Eu falei especulações, não é coisa real. Não é nada confiável. São deduções, às vezes deduções lógicas. Existe uma corrente teológica que diz que tudo não passa de uma metáfora. A serpente não era serpente, o fruto não era fruto. Só falta dizer que Eva não era Eva e Adão não era Adão. Mas eles criam uma narrativa que até convence. Chegam até a dizer que o fruto não era um fruto, mas sim algo que estava na mente de Eva, uma impureza que foi criada na mente de Eva. Agora, quando nós lemos um texto, a gente vê que não é bem assim. Agora, o que me chamou mais atenção foi quando eu assisti a mensagem de um certo pastor, que eu não vou citar o nome para não criar polêmica, que ele pregou na sua igreja, pregou para uma grande plateia, que dizia que a serpente manteve relação sexual com Eva, este é o fruto, e que dessa relação
nasceu Caim. Aí depois Eva também foi até Adão e manteve relação com Adão. E dessa relação nasceu Abel. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu estou repetindo o que o abençoado pastor abordou na sua prédica. Eu tenho uma ligeira impressão que esse pastor leu o livro de Rabi Eliezer e interpretou mal a sua narrativa, porque o fato de dizer que filho, Abel, Caim, filho da serpente, aí sim, isso é uma força de expressão, porque o termo filho é uma coisa inerente a algo. Por exemplo, filho de Satanás. Jesus chamou muitas vezes os fariseus ou algumas pessoas de filho de diabo. Será que o diabo teve relação com a mãe deles? Não, isso é uma força de expressão. Filho da bênção, filho de Deus, filho do diabo, filho da mentira. Isso é uma figura de linguagem. Eu sugeria que o amado pastor fizesse uma leitura mais cuidadosa de Rabi Eliezer. Vamos ver o que diz o texto, como ela é. Primeiro, o nome da fruta já apareceu vários. Todo tipo de fruta já foi mencionado, inclusive alguns rabinos, eles citam vários frutos, mas daqui a pouco nós vamos voltar para a questão desses frutos. Eu quero mostrar o seguinte: aqui está o ponto inicial da queda. A queda humana começou aqui. E quando Deus disse que eles morreriam se comesse do fruto, é claro que morreram. Sabe por quê? Deus criou o homem mortal. É claro que eles não morreram imediatamente. Mas ali houve uma morte dupla, morte espiritual e morte física também. Agora, tem pessoas que pensam que quando Deus determina uma coisa, aí acontece imediatamente. Mas na realidade, o que houve aí foi uma sentença que Deus deu para os três, para a serpente, para Adão e para Eva. Vamos analisar os fatos. Primeiro, Deus disse, conforme está aqui em Gênesis 3:1, que a serpente era um animal. Isso aqui não é figura. Ele disse, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor criou. Então ele declarou que aqui não era uma imaginação. Se ele falou que era um animal, por que era um animal? Agora, nós temos que colocar em mente que essa serpente aqui relatada não é igual a essas serpentes que nós vemos por aí, não. Temos que colocar em mente que naquela época, no Éden, tudo era diferente. Os humanos eram diferentes. Eles eram revestidos da glória de Deus. E quando alguém se reveste da glória de Deus, ele não vê o seu mundo exterior, ele vê Deus. Eles viviam nus no jardim, mas eles não percebiam porque eles eram revestidos da glória de Deus. Vamos pensar com calma. Eles eram revestidos da glória de Deus. E jamais, eu não sei como eram eles, mas eles não tinham pele. Sabe por quê? Quando nós vemos mais adiante, que quando eles percebem que estão nus, então Deus os veste de pele. É assim que está no original.
Agora, o que é lindo é que a Bíblia, a língua hebraica, ela é muito rica. E quando ela diz que Deus os vestiu de pele, ele refere-se à pele humana, porque tem duas palavras distintas no hebraico para designar pele. E a pele humana é uma palavra específica, e é justamente essa palavra que está no texto, que Deus os vestiu de pele humana. Esse é um fato. Depois a serpente. Quem era a serpente? O Rabi Eliezer, realmente ele falou que tratava-se de uma impureza que brotou na mente de Eva e que não houve nenhuma acessão espírita lá de Satanás entrar na serpente. Bom, isso aí é um caso à parte. Agora, o que eu afirmo categoricamente é que a Bíblia diz que a serpente não era uma imaginação, não era uma coisa irreal, a serpente era um animal, está aqui escrito. Agora, era diferente. Andava, falava. Ora, tudo era possível. O homem era inocente, tudo era pureza. Então a serpente falar, raciocinar, pensar. Ora, tanto pode ser Satanás por trás disso, porque a expressão serpente aí é um animal qualquer, mas talvez ele chamou de serpente, porque a serpente é uma figura representativa de Satanás. Vocês veem lá nos evangelhos quando Deus diz: eu vos darei poder sobre serpentes e escorpiões. Então esses animais são animais que representam Satanás e demônios, serpente e escorpião. O que se pensa de maldade, de veneno, de astúcia, está na serpente. Então, ela andava, tinha pés e falava. É o que narra a Bíblia. Porque quando Deus dá a sentença para a serpente, ali diz: a partir de agora você vai rastejar sobre o seu ventre. Isso indica que ela andava. E disse à mulher: a tua concepção, a tua gestação será com dor. Então isso indica que ela já tinha provado a gestação. Só que dessa vez ia ser dolorosa, com sofrimento, como castigo. O teu desejo será para o teu marido. Esse desejo aí, a palavrinha aqui está aqui em desejo, aqui na Bíblia hebraica, é diferente da que nós podemos imaginar. É interessante. Teshuká, traduzido como desejo. Teshuká significa paixão. Teu amor, tua paixão será para ele. Aí não sei por que a palavra teshuká, está aqui no original. Teshuká. Desejo, talvez seja desejo sexual. Bom, mas o que diz realmente o texto? Já aprendemos que tratava-se de um animal mesmo, porque a Bíblia diz que é animal, era inteligente, era astuto, chamou Eva, fez um discurso, Eva acrescentou alguma coisa. É só lá ler o texto. E Satanás se aproveitou dessa oportunidade e colocou mais elementos na mente de Eva. Observa que Eva acrescentou alguma coisa. Quando a serpente perguntou a Eva se de todas as frutas do jardim
ela não podia comer. Ele disse, não, só de uma, que está no meio do jardim. Dessa Deus disse, não comereis nem tocareis. Esse tocareis foi Eva que acrescentou. Ela podia tocar sim, não podia comer. Satanás se aproveitou dessa falha de Eva. Aí disse, ela vai tocar, toque. É a imaginação minha. Veja que não vai acontecer nada com você. Ela tocou e não aconteceu nada. Então ele disse, olha, vai ser a mesma coisa com o fruto. E a serpente começou a colocar zohamá na mente de Eva, ou seja, impureza. A serpente enfeitiçou Eva. Ela envolveu Eva, porque antes ele já narrou. A serpente era o animal mais astuto, mais inteligente que existia no jardim. E a sua inteligência, olha, ser racional no Éden, é possível. É possível ser racional além do homem. Aqui não está falando literalmente, claramente, que foi Satanás em pessoa. Talvez Satanás tenha ajudado, induzido, trabalhado na mente da serpente, que era o animal que ele representava. Então a serpente começou a destilar o seu veneno. Agora esse veneno aí não é literal. Seu veneno na mente de Eva, despertando a sua curiosidade. Você pode comer. Veja, ela preferiu dar crédito à palavra da serpente a dar crédito na palavra de Deus. Ele disse Deus, no dia que dela comeres, certamente morrerás. A serpente vai e diz, certamente não morrerás. Agora, o que diz o texto? Depois daquele discurso, daquele feitiço, daquela indução, daquela persuasão, que a serpente começou a colocar na mente de Eva, Eva olhou para a árvore e viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, boa para comer. Concupiscência dos olhos. Porque Satanás atacou Eva em todas as áreas que um ser humano poderia cair. A soberba da vida, o desejo carnal de modo geral, tudo vem pelos olhos, começa com os olhos, dos olhos entra para o coração, do coração vem a ação. Então, o desejo de ser igual a Deus, porque ele disse, olha, você pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, os seus olhos vão se abrir e você vai ficar conhecendo o bem e o mal e você vai ser semelhante a Deus. O mesmo princípio satânico, princípio de rebelião, porque o pecado aí foi muito grave. Satanás, ele pregou essa mesma mensagem para os anjos dos céus. Mensagem de rebelião. Toda rebelião tem um princípio satânico. Geralmente a rebelião é para ser igual ao outro ou pelo menos tomar o poder do outro. Satanás, através da serpente, ou a serpente usada por Satanás, ela induziu Eva aí pegar o fruto. Agora vem a questão, que fruto? Qual era o nome da fruta? Pela narrativa, pelas características que a Bíblia narra,
era uma fruta bonita, atraente, saborosa e cheirosa. Alguém diz que é a maçã, mas essa questão de maçã só é mais comum no Brasil. Eu quero afirmar para vocês que não era maçã. Primeiro porque na época, eu não sei se a maçã existia, se existia. Em muitos séculos atrás, a maçã era uma fruta pequena, sem muito atrativa, ela foi se modificando no decorrer dos séculos. Alguns rabinos dizem que foi o figo. Explicou os motivos que não me convenceu. Outros dizem que é a uva, dado a sua característica, a sua beleza, o seu sabor, o seu cheiro na época, a utilidade. A uva, ela sempre foi usada para diversos fins em Israel, era a bebida básica de Israel, era o vinho feito da uva, o suco da uva. Na Santa Ceia, o Senhor Jesus usou como símbolo do seu sangue o suco da uva. E alguém fica pensando, ou os rabinos dizem que é a uva. Outros dizem que era o trigo. Mas que atração tem o trigo? Por que diz que é o trigo? Porque o trigo também era uma fruta muito comum em Israel, representava o pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, e N narrativas sobre o trigo. E outra afirmação, que é uma fruta que existe só em Israel, eu não lembro bem aqui o nome, mas é uma fruta que se parece com o limão, é bastante grande, é um verde. Se você souber o nome da fruta aí, vocês colocam no comentário, que agora eu esqueci. É uma fruta que ela tem uma cor verde clara, parece com o limão, mas é bem redondinho, tem um cheiro excelente e um sabor também excelente, um pouquinho azedo. A grande maioria dos rabinos dizem que era essa fruta. Mas eu sou sincero a vocês ao dizer que a Bíblia não disse claramente qual o nome da fruta. Agora, o que eu tenho certeza, o que eu tenho convicção, é que o nome dessa fruta que Eva comeu chama-se desobediência. É o fruto mais doloroso e mais terrível, que às vezes há frutos que parece atrativo, os olhos veem e cobiça, é realmente bastante atraente. Há frutos que fazem bem naquele momento, mas que o seu final leva à morte. E foi justamente isso o que aconteceu com Adão e com Eva, com os humanos. Deus disse que eles iam morrer e morreram. Eles não viveram para sempre. Eles se tornaram mortais. E como toda criação está relacionado com os homens, a sentença que ele deu para os humanos, ele deu para toda a criação: maldita seja a terra por causa de ti. Cardos e espinhos produzem a terra. Então, depois da queda, quando os humanos perceberam a besteira que fizeram, se abriu seus olhos. Aí a serpente estava certa. Sim, quando vocês comerem, os seus olhos vão se abrir, vocês vão conhecer o bem e o mal. Foi, eles conheceram também o mal. De maneira que eles perceberam, eles se arrependeram da asneira que fizeram, notaram que
estavam nus, se esconderam de Deus. Não vai adiantar você se esconder de Deus, meu amigo, meu irmão, que Deus vê tudo. E Deus, naquela linguagem humana, fingindo que não sabia onde é que ele estava, porque às vezes Deus finge que nem está te vendo. Adão, onde estás? Ouvi tua voz no meio do jardim e me escondi. A voz de Deus às vezes causa temor, porque a voz de Deus não é uma voz humana. A voz de Deus é uma voz profunda, penetrante, e de acordo com as circunstâncias, ele modifica a sua voz. A voz que Adão estava acostumado a ouvir de Deus era uma voz suave. Porque a Bíblia diz que toda tardinha, no cair da tarde, Deus vinha falar com Adão. A não ser porque foi que ele se escondeu quando ouviu a voz de Deus. Mas a Bíblia relata, não somente em Apocalipse, mas nos profetas, que a voz de Deus modifica, porque João viu isso em Apocalipse, quando ele ouviu uma voz como voz de muitas águas, viu também a voz de Deus como voz de leão que ruge, viu também a voz de Deus como som de trombetas. Eu não sei de que forma você está ouvindo a voz de Deus. Espero que não seja da mesma forma que Adão ouviu depois da queda, mas que seja uma voz suave, como na viração do dia, quando ele conversava com Deus. O interessante, amados irmãos e amigos, é que o fruto que Eva comeu é um fruto que nós nunca devemos comer. O nome do fruto é desobediência. Agora não importa, literalmente, que fruto seria, porque são especulações. E se a Bíblia não diz, não adianta eu ficar buscando, porque não vou encontrar o nome da fruta. Eu sei que, literalmente, era uma fruta, estava no meio do jardim, era de uma árvore, e que Satanás, usando a serpente, ou pelo menos influenciando, a serpente existia, era um animal diferente, porque andava e falava, e que Eva também era uma pessoa como Adão era. Espero que você tenha extraído algo interessante, importante para a sua vida espiritual, independente de que nome você vai dar a essa fruta. Mas se você tem alguma ideia, ou se você descobriu quem é a fruta, ou se você já ouviu alguém comentar sobre essa fruta, descreva aí nos comentários. E desde já eu te agradeço muito pela sua presença e a sua participação. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.